povo, tudo bem com vocês? Vamos para a terceira aula da semana, segunda comigo. Então, como eu disse na aula passada, não tem aquele videozinho introdutório. Prometo que na próxima semana eu vou tentar fazer um legal. Dessa semana não tem. Mas, como eu disse no vídeo da segunda-feira, não significa que essa aula de hoje não tem objetivos. Muito pelo contrário. Dando continuidade ao que a Tenente Flávia começou a falar ontem, que é a formalização da resolução das equações, né? A gente espera que todo mundo, ao final desta aula, seja capaz de reconhecer uma equação algébrica, resolver uma equação algébrica de primeiro grau e compreender o conceito de aplicação da operação inversa e da proporcionalidade, tá bom? Essas três coisas aí são muito importantes, então, como eu disse, é uma continuidade do que a Tenente Flávia falou. A Tenente Flávia deve ter falado com vocês um pouco daquela historinha da balança, que se você tira de um lado da balança de dois pratos, tem que tirar a mesma quantidade de um lado, ou se você põe uma coisa na balança de dois pratos, tem que pôr do outro lado também, para que a balança fique equilibrada. É mais ou menos aquilo, só que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje um pouco o que acontece com a equação, tá bom? Com a equação em si. Então hoje é a formalização, porque isso é importante no nosso estudo aqui no sétimo ano. Não é simplesmente saber resolver. Primeiro a gente aprende a resolver, assim como a gente primeiro aprende a falar palavras, e aí depois a gente descobre que falar é um verbo na língua portuguesa, né? Primeiro a gente aprende a resolver, depois a gente aprende por que a gente resolve daquele jeito e por que sempre dá certo, tá bom? Esse é o nosso assunto da aula de hoje, esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Para a gente começar, pensa nisso aí, ó. Olha lá. Ó, o que deixou o Einstein tão revoltado, que precisou ser contido? Alguém muito inteligente pensou o seguinte: se 7 vezes zero é igual a zero, 5 vezes zero é igual a zero, e evidentemente zero é igual a zero, então 5 é igual a 7. O que aconteceu aí? Não sei. Fica para a gente pensar. Vamos começar a nossa aula, né? Para a gente começar, eu tenho algumas considerações iniciais, que são termos que vocês já ouviram falar, seja na minha aula ou seja na aula da Tenente Flávia, mas que a gente que a gente vai precisar muito agora. O primeiro deles é equações equivalentes. O que são equações equivalentes? São equações que possuem duas coisas, mesmo conjunto universo e mesmas raízes. A gente vai trabalhar muito com equações equivalentes para poder formalizar o nosso conhecimento de resolução de equações. Tá bom? Outra coisa, princípio aditivo das igualdades, que nós estamos chamando da sigla que deu a palavra pai, né, por coincidência. E é importante nós falarmos que nós estamos falando do princípio aditivo das igualdades, porque tem o princípio aditivo da contagem também, que é um pouco diferente. Aqui a gente está falando do princípio aditivo das igualdades. O que esse princípio diz? Que adicionar ou subtrair uma mesma quantidade em ambos os membros de uma equação faz formar uma nova equação equivalente à equação anterior. Tá bom? Se nós vamos falar do princípio aditivo das igualdades, nós também temos que falar do princípio multiplicativo das igualdades, que nós aqui estamos chamando de PMI. Multiplicar ou dividir os membros de uma equação por um mesmo número também, diferente de zero, faz formar uma nova equação equivalente, tá bom? Acho que esse também aqui não ficou bom aqui não. Multiplicar ou dividir os membros de uma equação por um mesmo número diferente de zero também faz formar uma nova equação, beleza? Fica aí, esses são os conceitos que nós vamos precisar e o princípio multiplicativo das igualdades também. O que é esse tanto o primeiro princípio quanto o segundo diz? Se você faz uma coisa de um lado e faz a mesma coisa de outro lado da equação, né, o resultado não se altera, você tem equações equivalentes. Vamos pegar uns exemplos aí para a gente poder entender o que é essa formalização que nós estamos procurando fazer,
Por que que a gente fala sempre passa para um lado, passa para o outro, leva para o segundo membro, leva para o primeiro membro com a operação inversa, né? Na verdade, não tem nada de operação inversa aí. Quando a gente formaliza o nosso conhecimento de equação, a gente vê que a gente usa sim muito o princípio aditivo das igualdades, o princípio multiplicativo, para obtendo gradativamente equações equivalentes às primeiras equações, só que mais simples até a gente conseguir resolver o x. Na verdade é isso que acontece. Vamos tentar entender isso na prática. Aí a Tenente Flávia já deve ter começado falando da questão da proporcionalidade, da balança e tudo mais. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, vamos acompanhando aí do lado direito para a gente ver se está tudo certinho. Nosso grande objetivo é isolar o x, popularmente, então, deixar o x sozinho. O que eu quero começar fazendo? Eu quero adicionar 5 unidades a cada membro da equação, ou seja, eu quero utilizar o princípio aditivo de igualdades. A gente acabou de falar, então eu quero adicionar 5 unidades a cada membro. Eu tenho aqui então o seguinte, ó, 3x menos 5 igual a x mais 7. O que esse primeiro passo está pedindo para a gente fazer? Adicionar 5 unidades aqui e adicionar 5 unidades aqui. É isso que a gente faz. Quando a gente faz isso, conta aqui para mim, quanto é que dá menos 5 mais 5? Isso aqui dá 0, aí fica 3x mais 0, que é a mesma coisa de 3x, concorda comigo? Então eu vou ter 3x igual a x mais 12, que é 7 mais 5. O nosso objetivo não é isolar o x? Então eu tenho que pegar esse x que está aqui do lado direito, que está no meu segundo membro, e dar um jeito de sumir com ele aqui e fazer ele aparecer lá no lado esquerdo com a operação inversa. Só que como nós estamos estudando a formalização das equações, a gente sabe que não é isso que é feito, então, a partir desse momento. O que a gente faz? A gente subtrai x de cada membro da equação. E mais uma vez eu uso o princípio aditivo. Por que a gente subtrai x? Porque se eu subtrair x aqui e se eu subtrair x aqui, ó, quanto é que dá x menos x? Ó, sumiu o x daqui. Então, na verdade, é isso que a gente faz. E aí alguém pergunta assim, mas professor, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? é só observando a equação, não tem outro jeito não, tá bom? Então, se eu fizer isso, a minha equação então vai estar 3x menos x igual a 12. E 3x menos x, acho que não precisa fazer nada disso não, né? Ó, blá, blá. Ah, como é que fica a minha equação? 3x menos x igual a 12. Bom, 3x menos x igual a 12 é 2x igual a 12. Aí o que que um aluno que já está fera de resolver equação, ele falaria para a gente agora? Passa o 2 para o outro lado dividindo, professor, operação inversa. Ok, tudo bem, só que a gente aqui está formalizando, e formalizar não tem nada de passar para um lado para o outro. Na hora de resolver, beleza, pessoal, aqui eu só estou explicando para vocês os processos. Como que eu vou... O 2 ele está multiplicando o x. Então, como é que eu vou fazer o 2 sumir ali e não vou alterar o resultado nem nada? Eu vou utilizar o princípio multiplicativo e vou dividir ambos os membros, porque o princípio multiplicativo ele fala isso, né? Se você divide ou multiplica ambos os membros por uma mesma quantidade, você tem equações equivalentes. Então eu vou dividir por 2, isso aqui, ó, ou multiplicar por meio, tanto faz. Posso dividir por 2, multiplicar por meio, vai dar no mesmo, né? Se quiser, vou até fazer aqui igual eu anotei para não ter divergência, principalmente no livro lá, se alguém for estudar. Eu estou fazendo algumas partes diferentes, mas a essência é a mesma. Então eu vou multiplicar por meio, ó. Tá bom? Olha lá, olha o que aconteceu. Ó, tá vendo? Aconteceu isso. Então 2 dividido por 2 dá 1, que vezes x dá x. E 12 dividido por 2 dá 6. Esse que é o resultado. Olha lá, ó. Como 6 pertence ao conjunto universo dos inteiros, ele é a solução da equação. É importantíssimo, viu, pessoal, analisar isso aqui. E isso vai ficar muito claro nesse exemplo que nós vamos fazer aqui, o exemplo 2. No exemplo 2, repara que a gente tem 2x sobre 5 menos 4 igual a x. Então, o nosso objetivo é isolar o x e resolver a equação. Eu vou fazer
tudo que tem que fazer aqui. Depois a gente vê o que eu vou fazer tudo sem fazer aparecer aqueles passo a passo que tem aqui. Depois a gente vê se tá tudo certo, se todo mundo compreendeu tudo. Então, para a gente resolver, eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, viu, pessoal? Mas eu vou formalizando, mostrando passo a passo o que a gente está fazendo. Lembrando que não precisa resolver desse jeito. Isso a gente está mostrando para vocês por que a gente faz daquele jeito e por que dá certo. Na hora de resolver, pode fazer igual todo mundo já está acostumado aí. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, já falei disso na aula de segunda-feira, eu vou determinar o MNC. Se eu lembro que aqui o denominador é 1 e aqui também, o MNC vai dar 5. Então, 5 aqui também, assim. Aí começa 5 dividido por 5, 1 vezes 2x, 2x. 5 dividido por 1 dá 5 vezes menos 4, menos 20. 5 dividido por 1 dá 5 vezes x, 5x. Bom, eu tenho isso aqui na equação, né? Como é que eu faço para eliminar o denominador? Porque na segunda-feira a gente viu que se tem denominador no membro, denominador no outro membro, eles são iguais, eu posso simplificá-los. O que eu faço, na verdade? Eu multiplico o primeiro membro todo por 5, tá certo? Ó, assim. E multiplico o segundo membro também. Eu utilizo o princípio multiplicativo. Aí o que eu posso fazer? Posso simplificar. Assim, ó. Tá certo? Tranquilo? Então, depois que eu faço isso, minha equação vai ficar assim, ó. 2x menos 20 igual a 5x. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, subtrair 2x em ambos os membros da equação, ou seja, utilizar o princípio aditivo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Subtraio 2x daqui e subtrai 2x daqui também. Por quê? Menos 2x mais 2x vai dar 0. Então, vai ficar menos 20 igual a 5 menos 2x, acho que dá 3x, né? E por fim, o que eu faço para descobrir o valor de x? Para deixar ele isolado ao final de tudo. Eu posso, por exemplo, multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 1/3, porque esse 3 aqui é o que a gente quer sumir com ele. Ele está multiplicando o x, eu aplico a operação inversa. Eu posso dividir ambos os membros por 3, dá certo também, ou posso multiplicar por 1/3. Ó, desculpa aqui, gente, isso aqui não cancela não. E aí, como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar menos 20/3 igual a x. O x está isolado? Está. Ele é igual a menos 20/3. Agora eu pergunto para vocês o seguinte. Menos 20/3 é solução dessa equação? Quem respondeu que sim, está errado, porque o conjunto universo que ele está considerando é o conjunto dos inteiros e menos 20/3 não é inteiro. Portanto, mesmo achando um resultado para o x, a gente tem que concluir que a equação não possui solução. Ó, aqui estão os passos, aqui está o passo a passo de tudo que a gente fez e eu estou comentando exatamente desses dois últimos passos aqui, ó. Como menos 20/3 não pertence aos inteiros, não é solução da equação e ela não possui solução em Z. Se o conjunto solução tivesse sido o conjunto dos racionais, ela teria solução. Então não é só encontrar valor de x não, viu, pessoal? Tem que verificar qual é o conjunto universo que a equação está considerando para a gente resolver. Nesse caso aqui, a equação não possui solução em Z. Tá bom? Esse aí é o exemplo. Repara o seguinte, ó, sempre utilizando princípio multiplicativo e princípio aditivo, né, a gente vai somando, subtraindo, multiplicando, dividindo números de modo a chegar num valor de x. É isso que a gente faz no frigir dos ovos numa equação. Bom, terceiro exemplo, a gente tem aí, ó, 3x sobre 5 menos 1 igual a x sobre 2, conjunto universo inteiro. Vamos ver se agora vai dar? Vamos lá. Ó, primeira coisa de todas, calcular o MMC. E o MMC entre 5 e 2 é 10, né? Daqui é 1, então tanto faz. Então, 1 MMC
para o primeiro membro, 1 MMC para o segundo membro, tem aí 10. 10 dividido por 5 dá 2, que vezes 3x dá 6x. Isso aqui menos 10, 10 dividido por 2 dá 5, que vezes x, 5x. Bom, agora vamos lá, vamos começar. Eu quero tirar esse 10 daí. O que eu vou fazer? Eu posso multiplicar ambos os membros por 10 utilizando o princípio da multiplicação, ó. Aí fica tudo começando a querer caminhar, né? Olha lá, 6x menos 10 igual a 5x. O que a gente pode fazer agora? Nosso objetivo é isolar o x, correto? Eu posso, se eu quiser, né? Vai que alguém não quer, eu posso somar 5x, aliás, eu posso subtrair 5x aqui e posso subtrair 5x aqui, ó, princípio aditivo, que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. E aí, 5x menos 5x, isso aqui vai dar zero. E então eu vou ter, eu vou ter então, menos 5x, deixa eu apagar aqui, eu estou fazendo de vermelho, né? Aí eu vou ter menos 5x mais 6x, isso aqui dá x. X menos 10, aqui, isso aqui. Ó. Isso aqui é igual a x. X menos 10 é igual a zero. Agora o meu objetivo é isolar o x. O que eu faço então? Eu posso, só se quiser, viu gente? Só se quiser, eu posso somar 10 dos dois lados, utilizar o princípio aditivo. Ó, se eu somar 10 dos dois lados, 10 menos 10 dá zero. Então eu vou ter x igual a 0 mais 10 é 10. Eu tenho x igual a 10. Esse x igual a 10, ele tem solução nesse conjunto universo? Sim, 10 é um número inteiro. Olha lá. Aqui estão todos os passos. Tranquilo? Foi isso aí que eu fiz. Essa é a formalização das equações. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se não tiver entendido, pode voltar o vídeo. Pausa, tenta entender o que é feito, não é mágica. Aí repara o seguinte, é bom que a gente comente isso aqui. Por que a gente fala de operação inversa? Né? Quando a gente aprendeu lá a resolver na segunda-feira uma fração, concentrando nessa primeira linha que eu resolvi aqui, o que a gente falaria? Esse 10 aqui, ó, ele pode ir para o outro lado da equação multiplicando. Aqui ele multiplicando aqui, ó. Só que na verdade o que acontece é que a gente faz a mesma operação dos dois lados. Isso é essencialmente resolver uma equação. É você aplicar princípio aditivo, princípio multiplicativo, ir obtendo equações equivalentes até você chegar no resultado final. Mas na prática, a gente fala de operação inversa, a gente fala de passar para um outro lado, aquela coisa toda, porque é o prático, é o que a gente faz na correria, tá bom? Mas esse aí é a formalização, é o fundamento, é o motivo. Bom, aí tá a tarefa de hoje, né? Página 92, voltamos para o livro, voltamos desde ontem, na verdade, para o livro, né? Mas hoje comigo aqui, página 92, só que vocês precisam fazer só do 1 ao 5, tá bom, gente? Para ser entregue até na sexta, naquele esquema que todo mundo já sabe. Agora, e aquele desafio? Lembra que a gente estava resolvendo um desafio? O que foi daquele negócio lá? Que é aquilo daquele desafio? Só para a gente lembrar, o desafio é esse aqui, ó. O que aconteceu no final das contas? Utilizando o princípio multiplicativo de igualdades, o que a pessoa fez aqui, ó, que deixou o Einstein tão revoltado? Ela dividiu por zero. Pode dividir qualquer coisa nessa vida por zero? Não pode. E aí que está o erro, e aí ele conseguiu concluir erradamente que 7 é igual a 5, por causa disso aí, tá certo? Tem a ver com a essência dessa aula, que é o princípio multiplicativo, princípio aditivo, para resolver uma equação. Aqui a gente não tinha uma equação, mas acho que a brincadeira serviu para isso aí. Tá bom, pessoal? Vou desejar para vocês uma boa semana, vou desejar bons estudos e eu tenho uma mensagem muito positiva aqui para todo mundo. Se você está achando que não consegue, você consegue sim. É só ter paciência, calma, disciplina, né? Ter coragem de perguntar, ter coragem de não ficar com sua dúvida para sempre. Eu tenho certeza que todo mundo consegue.
Vamos em frente, fé na missão e até o próximo vídeo. Até lá, tchau!